Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 14 até o capítulo 3, versículo 3. Assim está escrito: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 3 tipos de homens que encontramos nesse texto que lemos. O apóstolo Paulo estava falando sobre os mistérios de Deus, a sabedoria de Deus, algo que Deus tinha reservado para o seu povo, aqueles que, alcançados, libertos e transformados, mantendo-se fiéis até o fim, teriam a promessa de estar com o Senhor e desfrutar das suas bênçãos maravilhosas. No capítulo 2, do versículo 9, ele diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, ele começa dizendo algo que está oculto aparentemente aos homens. São coisas que Deus reservou, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o homem não lhe subiram ao coração. O versículo 10 ele diz: Mas Deus nolas revelou. Então não subiu ao coração do homem, não partiu do homem pensar, analisar sobre estas coisas. Mas Deus se deu a conhecer. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, o Espírito Santo. Por quê? O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando nós observamos o que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, os versículos 26 e 27, nós vamos encontrar assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, nós observamos aqui que o Espírito Santo é aquele que penetra, é aquele que tem acesso pleno à presença de Deus, sendo ele Deus. Então diz, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então Deus revela ao homem, através do seu Espírito, as coisas que ele preparou para aqueles que o amam. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, segundo senão o espírito do homem que nele está? Quer dizer, um não pode saber a coisa que há no espírito do outro. Não tem como o ser humano discernir. Mas diz daqui, mas o espírito que provém de Deus, né? Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. O homem sabe as coisas sua, não sabe do seu próximo, do espírito.
E as coisas de Deus é a mesma coisa. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, que não conhece a Deus, que não sabe as coisas de Deus. Mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. E aquilo que nos é dado pela revelação do Espírito Santo, nós falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito nos ensina a dizer. E aí falamos coisas espirituais, comparando-as com coisas espirituais. E chegamos ao versículo de número 14, onde fizemos a leitura. E aqui nós começamos a observar e encontrar a distinção, conforme eu disse, sobre esses 3 homens que vão aparecer aqui na Bíblia. E lá na cidade de Corinto existia esses 3 homens, como existe em qualquer lugar no mundo. Existe na nossa nação, aonde habitamos, em qualquer lugar. Não há um único lugar em que esses 3 tipos de homens não existam por lá. Eles existem por toda parte. Então, em primeiro lugar, nós encontramos no versículo 14 falando sobre o homem natural. O homem natural é aquele homem que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, criado no estado de santidade para viver a eternidade. Este foi o propósito pleno de Deus para a vida do homem, coroa da criação, formado à sua imagem e à sua semelhança. Com a desobediência, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado passou a morte. A morte passou a todos os homens. Eles perderam a eternidade, perderam a comunhão com Deus, perderam a vida espiritual, perderam a vida eterna, perderam tudo o que Deus tinha depositado neles como consequências do pecado, e adquiriram a morte, a limitação da vida, o sofrimento, o desgosto, a tristeza, enfim, perderam a compreensão, o entendimento das coisas de Deus e passaram a ser chamados de o homem natural, o homem comum. Este homem natural, ele desconhece a Deus, ele não entende as coisas de Deus, ele não tem desejo pelas coisas de Deus, portanto, ele é chamado o homem natural. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele diz o seguinte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. O ponto de julgamento dele, no estado natural em que ele está, ele não compreende as coisas de Deus. Ele não aceita as coisas de Deus. Ele vive à margem de Deus. E, portanto, é o que diz aqui. Ele não compreende, elas lhe parecem loucura, o entendimento dele não alcança a compreensão das coisas relacionadas a Deus e, portanto, porque elas se discernem espiritualmente. Como ele não vive espiritualmente, ele está morto. Porque Deus primeiro deu a vida eterna, espiritual e física. Quando surgiu o pecado, ele perdeu, em primeiro lugar, a vida espiritual, a vida eterna, que estava para o futuro, e a vida física passou a ser limitada, contando como o término dela através da morte. Então, a palavra de Deus diz que ele está morto em delitos e pecados. Este é o homem natural, o homem comum, o homem que vive no mundo, o homem que vive na sociedade, mas não tem nenhum contato, nenhum relacionamento de comunhão com Deus. Ele ainda não se achegou a Deus, embora o amor de Deus tenha sido demonstrado através do sacrifício de Jesus e da pregação do Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê, ainda há alguns que resistem e não se deixam persuadir pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo e, rendido aos pés de Jesus, confessá-lo como Senhor e como Salvador. Então,
Por isso que eles são chamados o homem natural. É o homem longe da presença de Deus, o homem comum. Por isso que ele não compreende as coisas, não entende e julga como sendo as coisas de Deus uma loucura. O homem comum julga as coisas de Deus como sendo loucura. E no versículo 14, nós encontramos aqui o homem natural. No versículo 15, nós vamos encontrar o segundo tipo de homem, é chamado o homem espiritual. Então diz aqui, mas o que é espiritual, ou seja, aquele que estava morto em delitos e pecado, morto espiritualmente, mas ao ouvir a pregação do evangelho, foi atraído a Cristo, foi alcançado por Jesus, perdoado, liberto, salvo, transformado, passou pelo processo do novo nascimento, recebeu o Espírito Santo, habita na sua vida. Então, esta pessoa, ele tem agora comunhão com Deus através do Espírito Santo que nele habita. Então, esta pessoa agora, ela está voltada para as coisas do Espírito, porque a palavra de Deus, ela nos afirma que há uma peleja entre a carne e o Espírito, para que não façais o que quereis, uma guerra, conforme está escrito em Gálatas, no capítulo de número 5, os versículos 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, observamos aqui que há uma guerra entre a carne e o espírito. A carne não é a pele, é a natureza humana. Essa natureza humana, que não se submete a Deus, ela oferece resistência. Mas quando o homem vem a Cristo para a conversão e passa pelo processo da transformação, o Espírito de Deus vem fazer nele morada e ele passa a ser agora dirigido e guiado pelo Espírito, porque ele vive pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito torna-se espiritual porque ele está voltado para as coisas espirituais. E é isto que Paulo deixou escrito. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Quem é espiritual tem o discernimento, porque quem dá o discernimento é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos dá o discernimento correto de determinadas coisas, principalmente com relação às coisas de Deus. Então, diz aqui, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando ele deixou gravado aqui no capítulo 2, o versículo 12 diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então, quando recebemos o Espírito que provém de Deus, que é o Espírito Santo, e que ele nos ensina, e que ele abre o nosso discernimento, então nós passaremos a viver de maneira espiritual, voltados para as coisas que são ligadas ao Espírito, porque o Espírito do homem, na palavra de Deus, diz que é a lâmpada do Senhor. É por onde Deus se comunica, é através do nosso Espírito. Então, quando chegamos a Cristo e somos por Ele transformados, libertos, perdoados e colocados em Deus, esse Espírito Santo que nos é dado, ele vem fazer morada em nós. E o nosso espírito, o espírito humano, ele é impactado pelo Espírito Divino, o Espírito de Deus. E nós então passamos agora
a andar no Espírito, a ser guiado no Espírito, a viver no Espírito e certamente a orar no Espírito. Paulo disse: orarei com entendimento, mas orarei com Espírito também. Falarei com entendimento, mas falarei com Espírito também. A pregação é a mesma coisa. Podemos pregar com entendimento, mas pregar com o Espírito. Então, quando nós entendemos esta situação em que o Espírito de Deus, ao fazer morada em nosso coração, nos leva a viver de maneira voltada unicamente para o que é espiritual. E o que é espiritual certamente vai nos levar à presença de Deus. E na medida em que vamos nos amadurecendo neste relacionamento espiritual com Deus, ele vai abrindo o nosso discernimento, a nossa compreensão, e nós vamos atingindo níveis diante da presença do Senhor, em que vai se descortinando diante de nós as coisas de Deus, como, por exemplo, o que Paulo deixou escrito aqui no capítulo 2, no versículo 9. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora, quando há o domínio do Espírito na nossa vida, então diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. E o Espírito de Deus habita onde? Habita em nós. Ele está em contato com quem? Com o nosso Espírito. Portanto, Deus nos revela pelo seu Espírito ao nosso Espírito, conforme está escrito aqui, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aqui é o Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus e traz para o nosso espírito esta revelação importante e maravilhosa, para que vivamos no Espírito. Então, observe aqui, porque ele diz que ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito que nós recebemos para conhecer as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Então, diz aqui que nós recebemos o Espírito que provém de Deus. E mais abaixo ele diz que o Espírito Santo nos ensina. Então, esse Espírito que provém de Deus é o Espírito Santo. Então, é ele, através dele, que nós somos levados a ter o discernimento aberto para compreender as coisas que são de Deus. Então, nós observamos, muito importante, que podemos analisar esses três tipos de homens. Já vimos o primeiro, que é o natural, longe, distante, sem a comunhão, o contato espiritual com Deus. Vimos agora o homem espiritual, é aquele que chegou a Cristo, foi perdoado, foi liberto, foi transformado, foi capacitado pelo Senhor, tem agora o acesso à presença de Deus, tem dentro de si o Espírito de Deus, não se deixa dominar pela carne ou pela natureza carnal, mas crucifica a carne com as suas paixões e permite ao Espírito que assuma o comando da vida, e o nosso espírito é guiado e dirigido pelo Espírito de Deus, portanto, vai nos levar a desejar, a buscar e a ter prazer nas coisas que são ligadas ao Espírito de Deus, às coisas chamadas espirituais. Então, este é o homem espiritual. O homem espiritual, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. O homem espiritual, ele é marcado pelo amor de Deus. O homem espiritual, ele é marcado pela misericórdia. O homem dominado pelo Espírito de Deus é alguém que tem alegria em Deus. Ele preza por esta comunhão. Ele não abre mão disto. Ele procura a cada dia aprofundar-se mais diante da presença do Senhor.
para conhecê-lo e para desfrutar desta comunhão espiritual maravilhosa com Deus, que é através do Espírito de Deus em nós e o nosso espírito interligado ao Espírito de Deus. Então, a este comando, a este relacionamento e esta comunhão se manifesta e nós sentimos no nosso corpo físico, quando o Espírito alegra-se, ele transmite ao nosso corpo, que é o servo, ou ele cumpre as coisas segundo o Espírito ou segundo a carne. O corpo é o servo, é o que cumpre as ações. Então, como nós mortificamos a carne e vivemos pelo Espírito, então o Espírito domina e o corpo vai cumprir as funções determinadas pelo Espírito. Então, desta forma, nós vamos ser considerados como que espirituais. Então, diz aqui, mas o homem espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Ele tem um discernimento apurado. Pega as coisas rapidamente e de maneira correta. Por quê? Porque quem dá o discernimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo, estando na nossa vida e tendo a liberdade para agir, ele sempre vai trabalhar no nosso discernimento para nos dar a compreensão e saber a razão de determinadas coisas. Então, nós observamos aqui que ele diz o seguinte, e ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Bem, então nós observamos aqui dois tipos de homens. O primeiro, o homem natural. O natural é aquele que não veio a Cristo, que não se converteu, que vive no mundo e ainda não tem na sua vida a salvação prometida pelo Senhor nosso Deus através de Jesus Cristo. O segundo homem que nós falamos é o homem espiritual. É aquele que veio a Cristo e através da comunhão ele vai num crescendo espiritual, ele vai atingindo níveis cada vez mais profundos. O homem espiritual é a semelhança daquela visão que Deus deu a Ezequiel para atravessar aquele mar. E disse que ele me disse 1000 côvados e adentrasse na água. Ele, quando começou, entrou os 1000 côvados, as águas davam pelos artelhos. O Senhor disse, mede mais 1000 côvados e avança. Ele foi mais adiante e as águas davam pelos joelhos. Já não eram mais nos artelhos, já eram pelos joelhos. O Senhor mandou que ele andasse mais 1000 côvados. As águas vieram lhe dar quase que pela parte do peito, da altura do peito. E ele entrou aqueles 1000 côvados. E quando cumpriu, o Senhor disse, marca mais 1000 côvados. E estes 1000 côvados restantes, ele não conseguia mais ir a pé. E de que forma foi? Ele foi nadando de braçada. Ele foi batendo os braços porque já não conseguia andar a pé, tal a profundidade das águas. O homem espiritual é nesta mesma experiência. Ele começa pisando na terra, porque ele era o homem natural, ele veio a Cristo, foi transformado, foi liberto, passou pelo processo do novo nascimento, recebeu o Espírito Santo, tem comunhão com Deus, é uma criança em Cristo, está aprendendo as primeiras coisas, alimentando-se de leite e logo mais vai ser alimentado com manjar, com as coisas mais profundas e espirituais, conforme nós encontramos na palavra do Senhor. Primeiro começa com leite racional, não falsificado, para que por ele seja dado crescimento espiritual. Aqui no capítulo 3, Paulo diz, com leite vos criei e não com manjar. Então o leite é o primeiro alimento substancial e nutritivo para o crescimento e desenvolvimento de uma criança. O leite, referindo-se à palavra de Deus, para o crescimento e o desenvolvimento espiritual da nossa vida com Deus, o homem espiritual.
Quando nós observamos o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, ele faz uma repreensão, diz o seguinte, capítulo 5 e o versículo 12 diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo, quer dizer, passou um determinado tempo que na observação do escritor, aqueles irmãos já deveriam estar na condição de mestres, quer dizer, já deveriam ter passado pelos primeiros passos da fé, o passo da infância, do leite, do manjar e as coisas depois mais profundas. Pelo tempo, devendo já ser mestres, ainda necessitais que se tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Então diz o seguinte, ele diz que o mantimento sólido, não mais o leite, nem o manjar, mas o mantimento sólido, mais profundo, ele é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, estes que têm os sentidos exercitados é chamado o homem espiritual. E diz-nos aqui, para deixar os rudimentos da doutrina e prosseguir até a perfeição. Então, avançar, porque os rudimentos foram os primeiros ensinamentos dados. E o crente espiritual já passou por ele, já vai avançando para um outro nível. E diz aqui, então, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Estas são coisas próprias para quem está começando na fé. Quem já atravessou e passou por este caminho, está agora no nível espiritual, ele já não volta mais a essas primeiras práticas, porque ele está numa caminhada profunda de experiências com Deus. Ele está no nível espiritual. Por isso diz aqui, o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então, focalizamos aqui esses dois tipos de homens, o natural e o espiritual. Agora, no capítulo 3, versículos 1 a 3, Paulo vai abrir para nós um outro tipo de homem, que é o terceiro tipo. O primeiro vimos natural, não conhece a Cristo, não serve a Cristo, não está relacionado em comunhão com Deus pela salvação. O segundo que vimos é o espiritual. Ele veio a Cristo, foi salvo, foi liberto, passou pelo processo de transformação, santificação, está rendido a Cristo, fez a renúncia da vida, deu o comando, a direção ao Espírito de Deus para guiá-lo e conduzi-lo, portanto ele é dirigido pelo Espírito de Deus para as coisas espirituais. E aqui vem o terceiro tipo de homem. Diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem agora ainda podeis. Quer dizer, já havia passado um tempo, eles tinham sido alimentados, mas não tinham mostrado crescimento, não houve desenvolvimento espiritual nestas vidas. Porque ainda sois carnais. Carnais é aquela pessoa dominada pela carne. Lembra que eu disse sobre a guerra do espírito contra a carne? E estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quando mortificamos a carne, o espírito domina. E passamos a ser guiados pelo Espírito de Deus para as coisas espirituais. Quando a carne domina, o espírito fica sufocado. E aí, então, pela natureza humana, passamos a ser governados pelas coisas carnais. A natureza carnal, ela é inimiga de Deus. E, portanto, a prática
de um homem dominado pela natureza carnal não vai ser agradar a Deus, mas agradar a carne, fazer os seus desejos, as suas vontades. Aí vem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E estas coisas são do mundo. E quem está vivendo dominado pela natureza carnal, ele tem prazer nas coisas que o mundo oferece. E Paulo diz-nos aqui quais são as ações deste homem que é carnal. Ele diz, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então o carnal foi alguém que veio a Cristo, recebeu a Jesus na sua vida, mas nunca deu a plena liberdade da sua vida e o comando ao Espírito de Deus para guiá-lo, orientá-lo e instruí-lo. Portanto, ele não se submete. Então ele diz que é salvo em Cristo Jesus, mas as ações e as práticas da vida dele dizem o contrário. Dizem o contrário. Por quê? Qual é o prazer do homem carnal? O homem carnal é o homem dominado pelo espírito do mundo. Embora ele saiu do mundo, veio para Cristo, mas não adentrou. É como se você chegar na sua casa e você chegar até a porta da sua casa e ficar ali e não entrar na sua casa. Então você está na sua casa, mas você não adentrou o interior da sua casa. O homem carnal é assim. Ele veio a Cristo, mas não entrou para experiências espirituais com Jesus. Então é aquela pessoa que nem entra e nem sai. Ele fica na porta. E o crente carnal, muitas das vezes, ele serve de impedimento a quem está vindo a Cristo. Porque ele nem entra e o outro, quando vai observá-lo, fica impedido de entrar também. Então este crente carnal, ele é dominado por inveja, por contenda, por dissensões, por mentira, por imoralidade. São as coisas que, quando nós observamos uma pessoa que se diz servo de Jesus Cristo, crente na pessoa de Jesus, e que tem na sua vida esta prática de contenda, de confusão, de inveja, de porfia, de orgulho, de ostentação, de imoralidade, de corrupção, de vícios, esta pessoa, na verdade, ele é uma pessoa dominada pela carne. E ele não tem nada do Espírito de Deus na vida dele, por uma escolha dele. Porque quando chegamos a Cristo e entregamos a nossa vida a Ele, Ele passa a ser Senhor e Salvador da nossa vida. E então Ele envia o Espírito Santo, que Ele vem habitar e trabalhar em nós e nos mover e nos levar para o crescimento espiritual. O carnal, ele vem, ele até se batiza, ele até se veste como crente, ele fala como crente, ele participa das reuniões dos crentes, mas ele não tem comunhão com o Espírito de Deus. Não é alguém submisso ao Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus não tem a liberdade para agir naquela vida, aquela pessoa, dizendo-se e tendo o nome de um cristão, na verdade ele é um carnal. Ele vive pela carne. E os que vivem pela carne, à luz da palavra de Deus, não podem agradar a Deus. Como é que uma pessoa que não pode agradar a Deus, ele vai afirmar que é salvo? Não há nexo. Se a carne não agrada a Deus, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, e esta pessoa, dizendo-se um cristão, vive dominado pela carne, ele não tem esta garantia, ele não tem essa certeza na sua vida. O que li lá em Hebreus, no capítulo 5, o versículo 12, é o seguinte: diz que, devendo já ser mestre, porque aquele que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
Paulo disse aqui, porque sois ainda menino. Eles não somente tinham inveja, contenda, dissensões, como eles eram formadores de grupos opositores dentro da comunidade evangélica. Quando você vê no meio do povo que serve a Cristo estas ações, confusão, contenda, rivalidade, provocações, vingança, maldade, estas pessoas não são, à luz da palavra, salvos por Cristo. Eles estão lá achando que são cristãos, mas pela prática da vida, pela obra que eles estão realizando, eles estão afirmando que são carnais. E carnais é dominado pela carne. E dominado pela carne não tem nada do Espírito de Deus. Não tem a salvação, não tem a libertação, não tem o perdão de Deus. Está vivendo de maneira enganosa. É preciso que reconheça-se, volte-se a Cristo arrependido, reconheça-o como Senhor e Salvador e passe a dar os primeiros passos em direção ao amadurecimento e o crescimento espiritual para ser aí sim dominado e guiado pelo Espírito Santo para ser levado às experiências espirituais com Deus. Então nós observamos aqui 3 tipos de homens. O homem natural é aquele que vive no mundo. Não veio a Cristo, não aceitou a Cristo, não faz parte do povo cristão. O homem espiritual é aquele que veio a Cristo, foi liberto, foi transformado, passou pelas experiências necessárias e foi aprofundando-se na comunhão e no conhecimento de Jesus Cristo. E a cada passo ele foi aprofundando-se e caminhando para experiências mais profundas de natureza espiritual diante do Senhor. A semelhança de Ezequiel ao atravessar aquelas águas. Começou andando e terminou nadando de braçadas. O homem espiritual, ele começa andando e de repente ele voa e ele nada nas asas do Espírito. E ele segue adiante e tem o discernimento apurado e ele de ninguém é discernido. Já o terceiro homem é o carnal. É aquele que veio a Cristo, mas nunca se converteu, nunca abandonou os vícios, nunca abandonou a prática de corrupção, imoralidade, mentira, engano, inveja, porfia, ostentação, contenda, nada disso. Ele continua vivendo da mesma forma, só que agora dizendo que é um cristão. E, na verdade, ele não tem a certeza de salvação, porque as suas obras o reprovam diante de Deus. Então, são esses 3 tipos de homens que encontramos na Bíblia: o natural, o espiritual e o carnal. Em qual desses 3 tipos de homem você está identificado? No natural, que ainda não teve um encontro com Cristo, hoje é uma oportunidade de você crer em Jesus para ser salvo e começar a dar os primeiros passos rumo ao homem espiritual. Você é o homem espiritual, está desfrutando de experiências com Deus, glorifique a Deus e continue, aprofunde-se mais nesta experiência. Você é um homem carnal que até hoje não se submeteu a Cristo, está vivendo de derrota, de fracasso em fracasso. Volte-se a Cristo arrependido, confesse-o como Senhor e Salvador e volte a dar os primeiros passos e deixa-se guiar pelo Espírito Santo. Ele o conduzirá a experiências espirituais diante de Deus. Que isto fique bem marcado na nossa vida. De nada vale ser o homem natural ou ser o homem carnal. O que vale diante de Deus é o homem espiritual, que aqui em vida ele tem experiências espirituais com Deus e, por fim, ele tem promessas de natureza espiritual que lhe estão reservadas pelo Senhor e muito breve elas haverão de se concretizar ou cumprir quando o Senhor vier nos levar. Então, que Deus continue ajudando e abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.